Olá, estou eu aqui de volta agora para falar sobre um tema que, no meu ponto de vista, é bem desafiador. Primeiro, porque eu abri uma caixinha de perguntas e pedi para que vocês sugerissem se eu estou obedecendo, mas é desafiador para mim. Vocês vão entender por quê, porque eu tenho um lema. O tema é como restaurar a confiança quebrada dentro do relacionamento. E eu tenho um lema de vida que é confie até que te prove o contrário. Por quê? Porque quando você entra numa relação que você está conhecendo a pessoa, você parte do princípio de que aquela pessoa já demonstrou para você que ela é digna de confiança, porque parece que tudo bate, tudo se encaixa, que a vida dela não é uma mentira, que você já conhece alguma coisa dessa vida, dessa rotina. Porque para você começar a namorar, você não deve começar a namorar de uma hora para outra. Você tem ali a construção. O ficar é o se conhecer. E mesmo namorando, você está conhecendo a pessoa. Então, você está suscetível a qualquer tipo de erro, tanto seu quanto da pessoa, tá? Nós não somos perfeitos, somos seres humanos errantes e que merecemos sim ser perdoados e ter um voto de confiança, uma nova chance. Isso eu também acredito. Só que tem determinados combinados, né? Eu acho que determinadas quebras de confiança que são mais difíceis de você restaurar. E depende muito da pessoa, do que a pessoa é capaz de encarar. Por que eu tô falando isso, tá? Eu parto do princípio que um relacionamento, ele é geralmente um lugar onde você precisa ter liberdade, autonomia, individualidade, que é importante sim você ter a sua vida, a pessoa ter a vida dela, e junto vocês terem ali também uma vida em comum, com sonhos, propósitos parecidos, tá? Essa coisa de ser muito diferente um do outro, de ter valores e princípios diferentes, eu acho que acaba dando muito problema. Então, partindo desse princípio, você deve sim entrar na relação de uma forma tranquila, que você não precise ficar se desgastando, né, para saber se a pessoa está no lugar que diz que está, ou se ela está te traindo ou não, porque traição de confiança não é só infidelidade. E infidelidade é um dos combinados, que não é de toda relação, mas da maioria das relações. Por exemplo, para mim é muito complicado se alguém quebrar a minha confiança com a infidelidade. Por quê? Porque eu parto do princípio de que eu gosto de viajar e não me preocupar em saber se meu marido tá ou não tá com alguém, se ele tá fazendo alguma coisa errada ou não. Eu parto do princípio de que ele é de confiança e que tudo bem. E eu também sou de confiança e eu não vou fazer nada de errado quando eu não tiver com ele. Então, eu prezo muito por essa coisa de cada um ter as suas saídas com os próprios amigos. Eu acredito que, assim, quando a gente tem essa liberdade, quando a gente tem essa confiança, a gente coloca a nossa energia no que interessa, no que é importante. A gente não fica desgastando com coisa pequena. Então, eu acho que é legal você ter essa segurança na relação. Então, a partir do momento que a outra pessoa vai lá e quebra essa confiança, eu já não consigo ser a mesma pessoa dentro da relação. Assim, provavelmente eu vou ficar insegura, provavelmente eu vou ficar questionando se a pessoa está fazendo o que diz que está fazendo. E isso eu acho que é um problema. Porque a partir do momento que acontece algo desse tipo, eu acho que assim, perdoar é algo que é bom para você, não necessariamente para o outro. Porque perdoar é você tirar o peso daquilo, é você diluir aquilo e seguir a sua vida. Mas não necessariamente você vai continuar com a pessoa, tá? Mas eu já conheço pessoas que deram sim um voto de confiança, mesmo num caso de infidelidade. E tem gente que consegue manter uma boa relação e tem gente que não consegue. Por quê? Porque além de ficar muito insegura e desgastada, ainda transforma aquela relação numa relação de tortura psicológica, porque fica o tempo todo jogando na cara do outro o erro que ele cometeu. Então, isso não é perdoar, né? Isso é você manter a pessoa ali de refém. E eu não acredito que isso possa dar certo, tá? Então, isso é só um exemplo. Mas, por exemplo, quando a gente fala de quebra de confiança numa mentira ou numa omissão, eu acho que primeiro vocês têm que sentar para se comunicar e conversar e entender o porquê daquilo. Por que a pessoa, por exemplo, disse que estava num lugar e não estava, estava em outro? Por que ela deixou de te contar algo simplesmente porque não queria trazer uma confusão ali para vocês, uma discussão, um estresse? O que aconteceu? Então, primeiro
pergunta que a gente tem que fazer é essa: é se comunicar, conversar e ver se realmente essa quebra de confiança foi ruim o suficiente para não ser restaurada, ou se vale a pena, sim, a outra pessoa se esforçar para conquistar de novo essa confiança. E como que a pessoa vai conquistar de novo essa confiança? Sendo o mais transparente possível. Então, assim, provavelmente você vai ter que ter mais acesso ao celular dela, ao que ela faz, se ela diz que está num lugar que ela consiga provar aquilo. Eu não acho isso saudável, tá? Mais uma vez eu vou dizer, isso para mim não é perdoar. Isso para mim não é reconquistar a confiança. Mas se funcionar para o casal, quem sou eu para dizer que está errado, tá? Tem gente que, por exemplo, tem a senha um do outro. Eu, por exemplo, nós temos a senha um do outro de tudo, mas é porque a gente realmente confia um no outro e a gente não precisa ficar olhando, a gente não precisa ficar investigando a vida um do outro. Eu acho que isso é o mais importante, é você ter, mas sem precisar usar. Agora, a partir do momento que a confiança é quebrada de alguma forma, a gente já fica com o pé atrás. Será que vai ser realmente possível restaurar essa confiança dentro desse relacionamento? Será que vocês vão continuar depois um relacionamento de amizade, mas não conseguem mais ficar juntos? Ou será que vocês vão conseguir juntos reconstruir isso e a pessoa que quebrou a confiança vai fazer de tudo, vai se esforçar para demonstrar de alguma forma que é uma pessoa de confiança, que cometeu o erro por um deslize, por algum problema, por alguma crise que estava acontecendo aí no casamento de vocês ou no relacionamento de vocês? Então, tudo tem que ser questionado. Mas, assim, no meu ponto de vista, é sempre o contrário. Não é você conquistar a confiança partindo do pressuposto de que a pessoa ela não é de confiança até que te prove ser. Para mim é o contrário. Então, o que funciona para mim talvez não funcione para você. Mas saiba que se você perdoou e se você quis continuar, acredite que tem que ser leve para você, tem que ser bom para você. Se não for, não adianta. Não continue. Vá para outra relação. Saia, vá viver a sua vida, porque você não vai ser feliz. Eu sempre falo isso para as pessoas. Se for para ficar num relacionamento, naquela oscilação, na insegurança, no desgaste emocional e fazendo outro de refém, não continue. Só segue essa dica. E procure terapia para se autoconhecer e tentar entender melhor um pouco dessas questões. Espero ter ajudado. Semana que vem estamos de volta com outro tema também super legal e tudo, indicado por vocês. Compartilhe esse vídeo, por favor, e ajude nesse engajamento. Um beijo.